Olá, senhoras e senhores que curtem videogame, hashtag joguinho é mega legal. Bem-vindos ao Gamepédia, o programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana a gente vai falar de algo que você pediu, sim, você pediu. H.P. Lovecraft, o cara do terror. Eu não sei se você já viu outros Gamepédias ou se você já leu Por Trás dos Pixels, que é a minha coluna escrita na IGN, mas na maioria delas alguém cita o Lovecraft como inspiração, porque o cara é realmente um gênio. Então nada mais justo do que a gente falar sobre ele, certo? Vamos começar com um pequeno histórico sobre o Lovecraft, que é lindo e maravilhoso. Lovecraft nasceu dia 20 de agosto de 1980, eu nasci dia 19 de agosto, é só por isso que eu tô contando essa curiosidade, porque eu e o Lovecraft, ó, somos assim. E ele era tipo um nerd, assim, gente, ele era meio recluso, ele não tinha muitos amigos, mas ele era tipo totalmente genial, ele tava escrevendo poemas aos 6. E ele é super fã de Edgar Allan Poe, eu também, outra coisa que eu e o Lovecraft, ó, ali. E foi mais ou menos também nessa idade que o cara começou a ter pesadelos horríveis, com monstros sem rostos que pegavam e levavam ele embora. E daí isso ficou muito na cabeça dele e ele escreveu só terror. Tanto que ele é considerado o pai do terror moderno, como a gente conhece hoje. E como muitos gênios, ele morreu pobre, tá? Escreveu só para revistas Pulp. Acho que eu cheguei a comentar isso num texto sobre Fallout, que é tipo aquelas revistas antigas que falavam de ficção científica, mas que era considerado tipo coisa meio ruim, assim. E morreu pobre. Hoje, claro, todos amam, mas hoje é um pouco diferente, porque já teve bastante tempo aí para assimilar o que ele fazia. Porque o que ele fazia era um pouco diferente. Era chamado meio que terror cósmico. Por quê? Porque ele sempre coloca o homem frente ao cosmos. E esse cosmos, na real, é cheio de alienígenas, monstros, criaturas do mal e deuses antigos que são cruéis. Não que eles são do mal, mas é porque eles não têm uma ética, então eles tratam os humanos bem como eles bem quiserem, entendeu? É mais ou menos essa a diferença. E então, ele geralmente escreveu sobre um cara da ciência, um cara que sabia tudo, mas daí esse cara se enfrentava com algum mistério no universo, ele resolvia desvendar, e aí ele perdia totalmente a sua sanidade e descobria coisas horríveis sobre a verdade do mundo. Muito provavelmente você já ouviu falar o nome Cthulhu. Cthulhu, 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 Cthulhu. Yeah! The evil, hate-filled Cthulhu from a dimension far away. Que é um monstro enorme, aquático, louco, um deus antigo. Eu acho que ele é muito famoso por isso e também pelos artefatos que acompanhavam suas histórias, tipo o Necronomicon. O Necronomicon era um grimório cheio de feitiços do mal e sombrios que geralmente podiam acordar esses deuses antigos, inclusive o Cthulhu. Nesse universo, os games resolveram entrar para falar de solidão e pequenez, que eram temas do cara. E é claro que ele não influenciou só os games. Tem HQ, inclusive eu falei do Batman nos Pixels, tem a influência dele, o Asilo Arkham, música, tipo Master of Puppets do Metallica, anime, filme, tudo que você imagina. Nos games tem tanta referência que dava pra fazer 40 mil vídeos disso. Você já jogou Earthbound, o próprio Gygas, é isso aí. Também tem influência do Lovecraft. Por falar nisso, eu acho que a gente podia até dividir. Tem games baseados nos contos deles, que são coisas mais assim, Cthulhu, Cthulhu. Ele teve muita influência nos Survivor Horrors, é claro. Também teve influência nos FPS e alguns RPGs que talvez você não imaginaria. Vamos começar então com os contos. Tem um game que eu gosto muito, chamado Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. E o que ele faz é uma experiência meio Bioshock. Você fica tão imerso que o jogo brinca com manipulação de tempo, só que ele não tá brincando só com o personagem na tela, ele tá brincando com você. Você se sente dentro da loucura que é o mundo de Lovecraft. Então, eu sugiro, pelo menos esse, assim, que é bem inspirado pelos contos que você teste, porque você vive o horror de verdade, saca? Os Survivor Horrors, é claro, tinham que tirar um pouco de experiência e influência do Lovecraft e tem tanto em jogos super antigos como tem em jogos super novos. O Alone in the Dark, por exemplo, é de 92 e toda a história do jogo se passa numa casa que foi construída em cima de umas cavernas onde rolavam rituais sombrios e tal. Inclusive, dá pra achar os livros, os artefatos, né? Que o Lovecraft escreveu lá. Tem o The Vermes e tem o Necronomicon, é só você pesquisar que você acha. E na capinha do jogo estava escrito uma aventura virtual inspirada em Lovecraft. Tanto que os modernos não esqueceram isso. Em Amnésia Dark Descent, você não tem que se preocupar só com a sua saúde. Primeiro que você está vulnerável, porque não tem como você bater em monstro nenhum, você foge.
E segundo, que existe um limiar de sanidade. Quando o Daniel, o protagonista, fica meio louco, ele tem mais alucinações e essas alucinações, obviamente, chamam a atenção de outros monstros. Toda a temática de amnésia, inclusive de ter um segredo escondido, um conhecimento que talvez você não devia ter ido atrás, mas você foi, tem super a ver com Lovecraft e eu acho que talvez esse seja um dos survival horrors mais contemporâneos, que é tipo tete a tete, assim. Se você leu os livros, você vê a influência direta. Sabe uma coisa que é legal? Uma coisa que é legal é quando a gente fala do terror, mas a gente não necessariamente mostra. Vários filmes de Hollywood falam assim, o demônio, daí o demônio mostra, e aquele CG mal feito. Ou que depois de, 5 anos vai ficar mal feito. Você faz, que bobo. O que o Lovecraft e o Amnésia fazem muito bem é te colocar numa atmosfera de terror que não importa o gráfico, não importa a aparência. Você vai sentir um medo enorme só por conta do desconhecido, ou só por se sentir pequenininho e nada frente à grandeza do universo. E tem também influências indiretas. Por exemplo, Half-Life é todo inspirado por revistas pulp de mais ou menos a década de 1950 sobre alienígenas. E no que essas revistas tiraram inspiração? Da onde elas tiraram inspiração? Você falou Lovecraft e você acertou. E caiu alguma coisa no cenário. Nos shooters, teve um cara que foi muito importante para divulgar o nome do Lovecraft. O nome dele é Sandy Peterson e ele era level designer. Ele já tinha feito um RPG sobre Cthulhu e daí ele entrou nos FPS, assim. Ele fez Doom 2 e fez Quake. E porque ele era muito fã, ele conseguiu colocar ali umas criaturas no meio que vieram diretamente dos contos, inclusive algumas fases completas que ele meio desenhou baseado em Lovecraft. Vaults of Zin, lembra dessa fase? Lembra como era do mal? Baseado em Lovecraft. E The Nameless City também, são tipo exemplos em Quake, mas tem vários exemplos tanto em Doom quanto em Doom 2. Se você curte, eu pesquisaria um pouquinho mais. Gente, nem mesmo os RPGs mais legais e fofinhos do mundo, que desculpa, Chrono Trigger é fofinho, tá? É bonito, é épico, é maravilhoso, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mas é fofinho. Nem eles ficaram sem basear alguma coisa no Lovecraft. E no caso do Chrono Trigger é o Lavos, o vilão, que é um gigante que cai dos céus e começa a se alimentar da energia do planeta. Ele é um pouco aquático, que já lembra, mas o mais importante é que o Lavos, não é que ele vai destruir só toda a vida, ele é a negação da vida, o oposto da vida. Então nesse ponto ele funciona muito como um deus antigo do Lovecraft. Não que os caras eram do mal, eles eram cruéis para nossa ética humana, talvez para a ética de outras pessoas não tanto. Mas enfim, a gente vê isso como um perfeito terror, porque afinal a vida será aniquilada. Bloodborne é tipo um Dark Souls, com temática gótica, porque o cara amava Drácula, e com temática de Lovecraft. Eu não quero falar muito, porque eu não quero dar spoiler, o jogo é muito novo. Mas tem rituais, tem uma coisa de sanidade, perder a sanidade fica meio louco, tem tentáculos, e é isso só que eu vou falar, mas você devia jogar, porque é legal. E como terminar esse vídeo, tem que falar de World of Warcraft. World of Warcraft tem todo um lore, tem toda uma mitologia onde tem deuses antigos, que são seres meio aquáticos. Inclusive, eu entrevistei um dos grandes criadores do World of Warcraft e ele confessou que ele fez biologia marinha. Então ele tem um apreço aí por Lovecraft e também por biologia marinha, por isso que os Old Gods são todos aí seres aquáticos. Enfim, nesse jogo, esses deuses antigos às vezes aparecem, mas quando eles não aparecem, eles estão no submundo, dentro das coisas, fora, dentro da terra, sussurrando na cabeça dos personagens. E alguns personagens acabam enlouquecendo, como o Lindo, e ele dormindo maravilhoso, e como o Deathwing, que era pra ser um aspecto super legal de dragão, e ficou maluco. Tem inclusive uma teoria muito maluca que diz que todo mundo de Azeroth, onde se passa Warcraft, World of Warcraft, é na verdade um deus antigo que fica perturbando as raças a seu bel prazer. Tem uma criatura em Lovecraft que é Azathoth, mas é mais ou menos... É uma teoria meio longa e eu não vou me estender. Mas é uma teoria interessante. E sabe o que eles dizem? Olha o nome. Warcraft. Lovecraft. Não é uma teoria interessante? Um dia eu quero entrevistar alguém a respeito disso. A minha dica da semana, como não poderia deixar de ser, é que você compre o livro com as obras completas de H.P. Lovecraft. É tudo bom, é tudo legal. Essa versão que você tá vendo, que é em inglês, é linda, maravilhosa, tem um ladinho assim, tá vendo? Todo prata. Eu comprei. E não é tão caro assim, gente.
Mas se você só quer testar, tem vários contos espalhados por aí em lojas virtuais que custam R$1 ou R$2. Não é tão caro assim, dá pra testar. E é isso, gente. Semana que vem eu volto com outro tema. Se você quiser pedir o seu higienebrasil@higiene.com, manda e-mail pra mim. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos se você gostou de saber mais sobre Lovecraft. É isso. Beijo. Tchau.